Oi, deite-se, feche os olhos e deixe esta história guiar seu sono. Mas antes de adormecer, deixa o like e se inscreve. E lembre, se algo sussurrar no escuro, não responda. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos e sempre achei que conhecia o silêncio. Até passar aquela temporada no sítio da minha família. Eu cresci ouvindo histórias sobre o lugar. Meu avô dizia que o sítio das 3 cercas guardava tudo o que acontecia ali. Nada se perdia, só ficava esperando. Depois de alguns anos na cidade, decidi voltar. Eu precisava descansar, dormir melhor. Achei que o campo fosse o melhor lugar para isso. Cheguei no fim da tarde. A casa estava do jeito que eu lembrava. Velha, firme, com cheiro de madeira antiga. Coloquei minhas coisas no quarto, abri as janelas e respirei fundo. Por alguns segundos, parecia que tudo seria simples. Mas, naquele sítio, nada é simplesmente silêncio. Conforme o sol descia, reparei que o vento mudava de lado, mas o milharal se movia sempre para a mesma direção, como se algo caminhasse por dentro dele. Tentei não pensar nisso. Preparei o jantar, sentei à mesa e ouvi um passo. Depois outro, arrastando a terra do terreiro, parando exatamente diante da porta. Não houve batida, nem voz, só um silêncio pesado, como se alguém me escutasse. Abri a porta. Não havia ninguém, mas havia pegadas pequenas, fundas, como se alguém descalço tivesse parado ali. Fechei. Fui dormir cedo, tentando descansar. O sono veio pela metade. No meio da madrugada, ouvi o corredor ranger. Passos lentos pararam diante do meu quarto. Ao invés da maçaneta girar, ouvi um sussurro vindo debaixo do chão. Não entendi as palavras, só senti frio. De manhã, tudo parecia normal, mas o sítio parecia me observar. À tarde, fui ao poço. Quando olhei para a água, vi um rosto que não era o meu. Olhos fundos, sorriso lento. Pisquei. Sumiu. À noite, os passos voltaram, deram a volta da casa e pararam sob a janela. Olhei. Nada. Deitei. Então percebi passos dentro do quarto. A cama afundou ao meu lado. Uma voz sussurrou: "Você voltou." Fiquei quieto. No dia seguinte, havia pegadas de barro viradas para minha cama. Eu deveria ter ido embora, mas fiquei. Na noite seguinte, sentei na varanda e esperei. À meia-noite, vi uma lamparina parada no milharal. Entrei alguns passos e ela apagou. Atrás de mim, ouvi a porta da casa abrir. O quarto que sempre ficava trancado estava aberto. Uma cadeira no centro, virada para mim. Eu sentei. Passos circularam ao meu redor. A voz disse: "Você demorou." Quando percebi, estava de novo na varanda, sozinho. O quarto, fechado. Entendi que o sítio não queria me expulsar, queria me manter perto. Os passos continuaram, a lamparina aparecia, o poço refletia aquele rosto, às vezes até familiar. O medo foi diminuindo. Hoje, quando deito no sítio, sei o ritual. Os passos chegam, entram devagar, cercam o quarto. A cama afunda ao meu lado. A voz diz: "Agora descanse. Nós ficamos acordados por você." E eu durmo, porque aprendi que nem tudo que anda na noite quer fazer mal. Algumas presenças só não suportam ficar sozinhas. Esse relato foi contado da forma mais fiel possível, exatamente como aconteceu, sem exageros. Apenas os fatos, do jeito que eu vivi e senti. Cada barulho, cada sombra, cada sensação inexplicável permaneceu comigo por muito tempo, e só agora encontrei coragem para compartilhar. Se você ouviu até aqui, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que outros relatos reais continuem sendo contados e para que mais pessoas descubram histórias que, muitas vezes, permanecem silenciosas. E se você já perdeu alguém e acredita que sentiu algo parecido, preste muita atenção. Nem sempre aquilo que chama por nós no escuro vem de quem partiu. Às vezes, o que responde não é o que esperamos, e talvez seja melhor não responder. Próximo relato. Meu nome é Helena Duarte.
Tenho 34 anos, sou arquiteta e até pouco tempo atrás morava em um apartamento pequeno, mas confortável, em uma avenida movimentada de Belo Horizonte. Trânsito, buzinas, gente apressada, luzes de prédios acesas até tarde, tudo isso sempre foi parte da minha rotina. Eu não tinha marido, não tinha filhos e meus pais morreram há alguns anos. Família, para mim, acabou virando apenas lembrança e alguns retratos guardados em caixas. Trabalhar, voltar para casa e dormir. Essa era a minha vida. Até que um dia eu percebi que nada daquilo me fazia sentido. Eu estava cansada do barulho e ao mesmo tempo cansada da sensação de que, mesmo rodeada de pessoas, eu estava completamente sozinha. Decidi recomeçar. Procurei algo mais tranquilo, mais barato e mais silencioso. Foi assim que encontrei uma oferta inesperada. Uma casa antiga em uma cidade do interior chamada Santa Vale. Ruas estreitas, árvores altas, uma praça central com igreja e relógio parado. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia andar devagar. A casa ficava afastada do centro, no final de uma rua sem saída, cercada por terrenos vazios e poucas casas habitadas. O proprietário me recebeu com educação, mas com um olhar cansado, como se estivesse aliviado por finalmente conseguir alguém para alugar. Ele me mostrou os cômodos e antes de ir embora disse uma frase estranha. Se à noite ouvir qualquer coisa diferente, ignore. Essas paredes são velhas, guardam histórias. Eu sorri e não dei importância. Arquitetos costumam lidar com construções antigas. Rangidos, estalos, vibração, tudo sempre tem uma explicação técnica, ou pelo menos eu acreditava nisso. Instalei-me aos poucos. Piso de madeira, janelas altas, portas pesadas. A casa tinha cheiro de coisa antiga, mas também de algo que eu não conseguia identificar, como o papel velho molhado misturado com ferrugem. Foi enquanto eu caminhava pelo corredor principal que percebi uma porta diferente das outras, no final do corredor. Madeira mais escura, fechadura antiga e marcas de que alguém insistiu em mantê-la trancada por muito tempo. Perguntei ao proprietário e ele apenas disse: depósito antigo, melhor não mexer. Na primeira noite eu não consegui dormir direito. Não por medo, mas pelo silêncio. Depois de anos morando em avenida movimentada, a ausência total de ruídos parecia antinatural, pesada. Até que por volta das 3 da manhã eu acordei com um som baixo, ritmado. Passos. Passos leves, arrastados, atravessando o corredor. Fiquei sentada na cama tentando racionalizar. Dilatação da madeira, talvez algum animal, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas os passos pararam exatamente diante da porta do meu quarto, e depois de um longo silêncio, eu ouvi um leve arranhar na madeira. De manhã fui verificar o corredor. Tudo normal, mas a porta trancada estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada no dia anterior. Empurrei com cuidado. O quarto era pequeno, com uma cadeira encostada e um armário antigo. No centro, um tapete cobrindo algo no chão. Quando levantei a beirada, vi uma tampa embutida no piso, um alçapão. Meu lado profissional tentou justificar. Casas antigas, acessos a porões de manutenção, nada demais. Mas havia algo na madeira, fria, úmida, quase viva. Eu abri. Uma escada estreita descia para um espaço escuro. O cheiro de mofo vinha misturado com um cheiro metálico que eu não queria admitir. Cheiro de ferro ou sangue seco. Peguei minha lanterna e desci. O porão parecia um arquivo abandonado. Prateleiras com cadernos, caixas, fotografias amareladas. Em cima de uma mesa torta encontrei um diário. A caligrafia começa calma, falando sobre rotina, reformas, tardes quietas. Mas algumas páginas depois a letra fica trêmula, apressada. E o mesmo trecho se repetia. Ela não está mais sozinha. Eu estava fechando o diário quando senti algo atrás de mim. Não um toque, um sopro, um sussurro, baixo, frio, quase colado ao meu ouvido. Fecha. Meu corpo inteiro gelou. Virei a lanterna, mas não havia ninguém. O ar, porém, parecia ocupado, como se outra presença dividisse o espaço comigo. A voz repetiu, mais firme, mais próxima. Fecha, agora. Corri, subi a escada, bati a tampa, joguei o tapete por cima e saí daquele quarto sem olhar para trás. Mas naquela noite, a casa mudou. Era como se ela tivesse acordado.
Objetos começaram a mudar de lugar, copos deixados na pia apareciam sobre a mesa, portas fechadas amanheciam abertas, e os passos, sempre às 3 da manhã, voltavam. Uma madrugada, acendi a luz do corredor e vi pelo reflexo do espelho uma menina parada no final do corredor, pequena, magra, cabelos longos cobrindo parte do rosto. Quando virei, não havia nada, mas o espelho ainda mostrava. Na manhã seguinte, liguei para o proprietário e perguntei diretamente: o que aconteceu nesta casa? Ele demorou a responder. Depois, com a voz baixa, disse: não era para você ter descido. A família que morou aí antes perdeu a filha. Ela desapareceu. Procuraram por toda parte. Nunca encontraram. Depois disso, lacraram o porão. O silêncio era a única coisa que ainda segurava tudo. Naquela noite, dormi com as luzes acesas. Às 3 da madrugada, as lâmpadas começaram a piscar. A maçaneta da porta do meu quarto girou devagar. Senti o ar esfriar. Vi uma sombra se formar no espaço debaixo da porta e ouvi novamente junto ao meu ouvido. Eu disse para fechar. Foi então que percebi que não se tratava de fechar o quarto. Eu devia ter fechado o que abri: o porão, o diário, a lembrança, porque agora nada estava mais preso lá embaixo. Na manhã seguinte, decidi ir embora. Arrumei minha mala em silêncio. Quando passei pelo corredor, a porta do quarto estava escancarada e o tapete cuidadosamente dobrado ao lado do alçapão, como um aviso. Entreguei a chave, voltei para a cidade grande e tentei seguir a vida. Mas às vezes, principalmente nas noites mais silenciosas, eu ainda escuto passos lentos atrás de mim. E entendi algo tarde demais. Aquela menina nunca quis ficar naquela casa. Ela só precisava de alguém novo para acompanhar. E por minha culpa, ela encontrou. Próximo relato. Meu nome é Marcos Ferreira. Tenho 41 anos, sou professor de História e até pouco tempo atrás morava em Curitiba com minha esposa, Laura, e nossos 2 filhos, Gabriel, de 9 anos, e Ana, de 6. Nossa vida era simples: escola, trabalho, compromissos, rotina. Quando meus pais faleceram, herdei a antiga casa da família no interior, em uma cidade pequena chamada São Miguel do Rio Claro, um lugar cercado por morros e por uma mata tão densa que parecia sempre entardecer dentro dela. Não queríamos nos mudar definitivamente, mas decidimos passar algumas semanas lá para organizar os documentos e colocar a propriedade à venda. Escolhemos um período que, para mim, não tinha importância especial: a Quaresma. Chegamos em uma tarde abafada. A casa era antiga, varanda comprida, janelas grossas, cheiro de madeira e de tempo. As crianças correram pelo quintal, Laura gostou do silêncio e eu senti algo entre nostalgia e incômodo. Atrás do terreno começava a mata, escura, profunda, como se respirasse sozinha. O vizinho mais próximo, um senhor chamado Severino, apareceu para cumprimentar. Foi educado, mas observava tudo com atenção. Antes de ir embora, disse: na Quaresma, professor, evitem a mata, não chamem ninguém, e se ouvirem alguém chamando, não respondam. Achei superstição, agradeci e esqueci. Na primeira noite, tudo estava calmo, até que perto das 3 da manhã, acordei com um som ritmado vindo do fundo do quintal. Passos leves, arrastando folhas. Em seguida, uma voz baixa, quase fatigada, pronunciou meu nome. Marcos. Eu me levantei devagar e fui até a janela. A mata estava parada, escura demais. Nada se mexia. Dormi mal. Pela manhã, encontrei pegadas secas perto da varanda, indo em direção à porta. Laura brincou, dizendo que devia ser algum vizinho curioso. Eu ri, mas o riso não veio de verdade. No segundo dia, enquanto mexia em caixas antigas, encontrei mapas feitos à mão por meu pai. Eram trilhas da mata com anotações estranhas. Caminho some depois do 3º marco e voltam sussurrando. À noite, o chamado voltou, mais próximo. Marcos, vem só um pouco. Soou como a voz do meu pai. Fiquei paralisado. Do quarto ao lado, ouvi Ana mexer na cama e depois a voz dela, sonolenta. Pai, alguém está chamando. Meu sangue gelou. No dia seguinte, Severino veio cedo. Contei o que ouvimos.
Ele ficou sério e respondeu: na quaresma, quem chama conhece a casa. Não dê confiança. Ele olhou para a mata e fez o sinal da cruz. Eu quis provar a mim mesmo que era apenas sugestão da nossa cabeça, então durante o dia segui a trilha. A mata engolia o som. Quanto mais eu andava, mais tinha certeza de que estava sendo observado. No terceiro marco, como no mapa, a trilha simplesmente desapareceu. Continuei mesmo assim. Foi aí que notei que as árvores pareciam repetir-se, como se eu estivesse andando em círculos. Então ouvi meu nome, muito perto. Marcos, fica. Saí correndo até abrirem um claro. No meio havia velas roxas derretidas e uma corrente presa ao chão. Ao lado dela, uma pulseira de couro que eu reconheci imediatamente. Era do meu pai. Entendi que ele não tinha apenas se perdido ali. Algo o reteve. A sombra apareceu entre as árvores. Não tinha rosto, mas tinha forma. E muitas vozes juntas disseram: na quaresma não se anda sozinho. Voltei para casa em pânico. Laura percebeu meu estado e insistiu que fôssemos embora na manhã seguinte. Mas naquela noite, algo pior aconteceu. As batidas começaram nas paredes, contornando a casa. As crianças choraram, a luz piscava. Entre os barulhos, a voz insistia: abre, só um pouco. Coloquei as crianças no nosso quarto e ficamos juntos. Às 3h10, a maçaneta girou sozinha. O ar esfriou e, muito perto do meu ouvido, a voz do meu pai disse: eu fiquei, não deixa eles ficarem. No dia seguinte, encontrei novamente pegadas, agora pequenas, parando diante do quarto das crianças. Decidi levar a pulseira que encontrei ao vizinho. Ele ficou pálido. Disse: seu pai foi chamado. Quem responde, fica. Quem recusa, é seguido. Laura concordou. Precisávamos ir embora antes do anoitecer. Arrumamos tudo rapidamente. Porém, algo me incomodava. A corrente no claro da mata. Parecia inacabado. Voltei lá sozinho, contra todo bom senso. Coloquei a pulseira onde estava. O vento cessou, o silêncio virou peso. E atrás de mim, a voz, agora dócil, resignada, falou: eu fico, leva eles. Saí sem olhar para trás. Partimos naquele mesmo dia. Vendi a casa pouco tempo depois. A vida continuou. Escola, trabalho, rotina novamente. Mas todo ano, durante a quaresma, sempre na mesma noite, alguém bate uma única vez na nossa janela. As crianças cresceram e dizem não lembrar de quase nada. Laura evita falar sobre o assunto. E eu faço apenas uma coisa: não abro, não respondo. Porque aprendi de um jeito que não queria. A mata não perde o que escolhe, só espera por companhia. Próximo relato. Meu nome é Daniela Moura. Tenho 38 anos, sou enfermeira e moro desde criança em uma pequena cidade do interior chamada Pedra Serena. É um lugar simples, poucas ruas, igreja na praça central, casas afastadas e, circundando tudo, uma mata que parece não ter fim. Quem nasceu aqui aprende desde cedo a respeitar duas coisas: o silêncio da noite e o período da quaresma. Dizem que nessa época o que anda por fora não gosta de ser notado. Eu nunca fui supersticiosa, trabalho em hospital, lido com ciência, exames, diagnósticos, mas o que vivi há 2 anos não cabe em nenhuma ficha médica. Eu morava com minha mãe, já idosa, e meu sobrinho Lucas, de 12 anos, que veio ficar conosco depois que minha irmã mudou de país. Era uma rotina calma: estudo, trabalho, cuidar da casa, ajudar minha mãe. No fundo do terreno começava a mata. Durante o dia, bonita. À noite, uma parede escura. Tudo começou em uma madrugada de sexta-feira de quaresma. Acordei com um brilho atravessando a janela. Não era farol, não era lua. Era uma luz branca, forte, mas sem doer os olhos. Ela vinha da direção da mata e pulsava devagar, como se respirasse. O silêncio era absoluto. Nem grilo, nem vento. Levantei, fui até a cozinha e percebi que minha mãe estava parada na varanda, imóvel, olhando para o escuro. Toquei seu ombro. Ela sussurrou:
Eles estão aí de novo. Eu não entendi. Perguntei quem? Ela não respondeu. Na manhã seguinte, encontrei 3 círculos no gramado, queimados em perfeito desenho, mas sem cheiro de fumaça. O chão estava afundado, como se algo muito pesado tivesse pousado ali, e ao mesmo tempo não havia pegadas ao redor. Lucas achou aquilo fascinante, disse que eram marcas de nave. Eu ri para disfarçar, mas fotografei. Na noite seguinte, a luz voltou, dessa vez maior, mais próxima da copa das árvores, e ouvi um som que nunca esquecerei. Não era motor, nem avião. Era como um zumbido grave misturado a um coro distante, sem palavras. Minha mãe se trancou no quarto e fez o sinal da cruz. Lucas, curioso, foi até a janela. A luz então se moveu lentamente e parou exatamente diante da nossa casa, como se tivesse nos visto. O zumbido cessou. Ficamos em silêncio. Foi quando começou a batida. Não na porta, mas no telhado, como se algo leve caminhasse lá em cima. 1, 2, 3 passos. Depois, parou exatamente sobre nossos quartos. O ar ficou pesado e senti uma pressão atrás dos olhos, como se alguém tentasse olhar através de mim. No hospital, comentei discretamente com um médico mais antigo. Ele me encarou por alguns segundos e disse: "Aqui, durante a quaresma, aparecem casos de gente com queimadura estranha na nuca e perda de tempo. Vão embora dizendo que foi desmaio. Nem sempre é." Eu ri, mas ele não riu de volta. Na terceira noite, não houve luz, apenas silêncio. Lucas sumiu do quarto por alguns minutos sem que a porta fosse aberta. Encontramos ele sentado na varanda, olhando fixo para a mata, com um corte fino na nuca, reto, preciso, sem sangue ao redor. Perguntei quem o chamou. Ele respondeu, calmo: "A moça de luz." Ela disse que não dói. Levei ao hospital. Exames normais. O corte, no dia seguinte, simplesmente desapareceu. Comecei a notar detalhes. Relógios atrasando apenas naquele lado da casa, eletrodomésticos desligando sozinhos às 3 da manhã, sombras alongadas passando no quintal sem corpo para projetá-las, e algumas noites aquele mesmo coro distante, como se várias vozes falassem dentro da cabeça sem abrir a boca. Fui falar com o padre. Ele não negou, nem confirmou. Apenas disse: "Durante a quaresma, há coisas que não são daqui e sabem que estamos olhando para o céu. Não convoque, não responda e, se marcar, não apague." Voltei para casa confusa e, ao chegar, percebi novos círculos no quintal, alinhados com os primeiros, como uma marcação. Certa madrugada, acordei flutuando meio centímetro acima do colchão. Não mais que isso, mas o suficiente para sentir que meu corpo não obedecia. Não conseguia gritar. No canto do quarto, formou-se uma silhueta alta, fina, comprida demais para ser humana. A cabeça era alongada, e onde deveriam ser os olhos, havia 2 cavidades negras, profundas. Não parecia ameaçadora, parecia estudando. Um feixe de luz estreito percorreu meu corpo como um scanner silencioso. A figura inclinou a cabeça e a voz não veio pelo ar, veio direto dentro de mim. "Calma, observe." De repente, estava em outro lugar, ou na lembrança de alguém. Um campo enorme, sem estrelas, e acima dele, objetos como sementes brilhando e se movendo sem emitir calor. Senti a ideia, não a frase. Eles não chegam, eles voltam. Quando despertei, estava de volta na cama, com o coração acelerado. No punho, um pequeno hematoma circular, perfeito, como se eu tivesse sido presa por algo delicado. Lucas estava sentado na sala, acordado, e disse: "Eles disseram que não é hora." Eu perguntei: "Hora de quê?" Ele apenas deu ombros. Na noite seguinte, a luz desceu até o limite do quintal. Minha mãe rezava. Lucas se aproximou da porta e sussurrou: "Eu entendo." Eu o segurei. A luz recuou lentamente e foi se afastando para a mata. Antes de sumir, deixou um último clarão.
E por um instante, vi silhuetas se movendo entre as árvores, altas, esguias, caminhando sem tocar o chão. De manhã, os círculos estavam mais fundos e havia um símbolo gravado no centro, 3 linhas cruzando-se em um ponto. Toquei. Estava frio, como gelo. Durante dias, ninguém adoeceu, nenhuma planta do quintal morreu, e minha mãe, que vivia com dores crônicas, passou a dormir sem remédios. Foi quando entendi. Aquilo não era apenas ameaça, era a observação e limite. Na última noite da quaresma, a luz apareceu distante, acima da mata, maior do que nunca. O zumbido se transformou em algo parecido com um acorde longo. Lucas, sem medo, disse: "Eles vão para outro lugar, mas voltam quando chamam." Perguntei quem estava chamando. Ele respondeu: "Quem olha demais." A luz subiu devagar até virar um ponto e sumiu. Os círculos com o tempo se apagaram. A rotina voltou. Hoje, ninguém em Pedra Serena gosta de falar do assunto. Alguns dizem que foram drones, outros dizem que foi coisa da minha cabeça. Eu sigo trabalhando, cuidando da minha mãe, vendo Lucas crescer. Mas uma coisa mudou. Na quaresma, evitamos a varanda, fechamos as janelas. E quando uma luz forte aparece atrás da mata, não chamamos ninguém para ver. Porque aprendi, com silêncio e medo, que aquilo não veio para nos assustar, veio para verificar. E às vezes, quando verificam, deixam alguém marcado para a próxima visita. Próximo relato. Meu nome é Rodrigo, tenho 42 anos, sou motorista de caminhão e nasci no interior de Minas Gerais, perto de São João del Rei. Moro com minha esposa, Márcia, e nossos 2 filhos, Lucas, de 12, e Ana, de 9. Sempre vivi na estrada, conheço serras, retas intermináveis e pequenas cidades que muitos nem sabem que existem. Mas nada do que eu já vi na minha vida me preparou para o que aconteceu numa madrugada de agosto, quando precisei atravessar um trecho de mata entre São Tiago e Resende Costa. Eu sempre gostei de dirigir à noite. Menos trânsito, o ar mais frio, a sensação de que o mundo inteiro está dormindo e a estrada pertence só a você. Naquela noite, porém, a escuridão parecia mais pesada que o normal. O farol iluminava apenas um túnel estreito de estrada de terra e as árvores fechavam por cima feito um arco. O rádio chiava, pegando mal, e o GPS perdia sinal a cada curva. Por volta das 2h30 da manhã, percebi uma luz pálida atrás do caminhão. Pensei que fosse uma moto, ou talvez uma caminhonete tentando me ultrapassar. O estranho é que a luz não oscilava, não tremia nos buracos, não mudava de posição. Apenas acompanhava, constante, como se estivesse me medindo. Reduzi a velocidade para ver se o veículo passaria, mas a luz reduziu junto. Acelerei. Ela acelerou também. Foi quando desliguei o rádio e ouvi pela primeira vez um silêncio diferente. Não havia grilos, não havia vento, nem o barulho das folhas, só o motor e meu coração martelando dentro do peito. Depois de alguns quilômetros, a luz subiu lentamente, como se desprendesse da estrada, e passou a acompanhar o caminhão por cima. Não era farol, não era avião, era algo circular, esbranquiçado, sem bordas nítidas, como uma lua que tivesse descido baixo demais. O painel piscou, o motor falhou. O caminhão perdeu força. Encostei com dificuldade e desliguei tudo. A luz permaneceu sobre a mata, silenciosa, até que desceu alguns metros à frente, atrás de um grupo de eucaliptos. Não fez barulho, não levantou poeira, mas o ar ao meu redor ficou frio, úmido, como se tivesse acabado de chover. Peguei a lanterna, desci e abri o capô, mais por reflexo do que por necessidade. Eu sabia que não era problema mecânico, eu sentia que alguém estava ali. Foi então que notei a estrada, que deveria estar coberta de marcas de pneu e pegadas de gado, estava lisa, como se tivesse sido varrida. E no barro, ao lado do caminhão, havia 3 marcas profundas, longas, paralelas, que afundavam no chão e seguiam em direção à mata. Eu deveria ter entrado de volta e trancado a porta, mas algo, uma curiosidade que não era minha, me puxava para frente. Caminhei alguns metros até o limite das árvores.
A lanterna, que sempre funcionou bem, começou a falhar. A luz pulsava como se algo sugasse a bateria. Entre as árvores, vi uma claridade. Não era branca. Tinha um tom levemente azulado que iluminava a mata sem lançar sombras. Fiquei parado, tentando entender, quando percebi silhuetas se movendo. Não pareciam pessoas. Eram finas demais, altas demais e se deslocavam sem o barulho de folhas ou galhos quebrados. Ouvi um zumbido baixo, quase imperceptível, que cresceu até se tornar uma vibração dentro do meu peito. Senti formigamento nos dedos, um gosto metálico na boca e uma sensação de que meu corpo não me respondia completamente. Não era medo comum, era como se minha vontade estivesse sendo desligada. A claridade aumentou e, por um instante, vi claramente 3 figuras. Cabeças grandes, corpos estreitos, braços compridos, pele acinzentada, olhos escuros, sem brilho, mas profundos. Não tinham expressão. Não demonstravam raiva nem curiosidade, apenas observavam. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas nenhum som saiu. A luz explodiu em silêncio. Quando abri os olhos, estava dentro do caminhão, o motor ligado, faróis acesos. A estrada seguia à frente, como se nada tivesse acontecido. Olhei o relógio, eram 4h35 da manhã. Mais de 2 horas haviam se passado, e eu não lembrava de ter voltado, de ter sentado, de ter virado a chave. Dirigi até um posto de gasolina em Lagoa Dourada. Entrei no banheiro, lavei o rosto e vi algo que me fez estremecer. Havia 2 marcas circulares, simétricas, na pele do meu braço esquerdo, como queimaduras leves. Não doíam, mas também não sumiram. Quando cheguei em casa, Márcia disse que naquela mesma madrugada sonhou que a janela de nosso quarto tinha sido aberta por dentro. Lucas acordou chorando, dizendo que a luz do quintal conversava com ele. A câmera de segurança da varanda travou às 2h32 e voltou a gravar exatamente às 4h35. Nunca contei isso para a empresa, nunca fiz boletim. Quem acreditaria? Mas desde aquela noite, toda vez que passo por trechos de mata fechada em Minas Gerais, sinto que não estou apenas atravessando o caminho. Sinto que estou sendo observado, medido talvez, como se a estrada fosse deles e eu apenas estivesse de passagem. E se você estiver ouvindo isso agora no silêncio do seu quarto, lembre-se, algumas luzes não iluminam o caminho, elas procuram, e quando encontram, raramente esquecem. Próximo relato. Meu nome é Valdemar, tenho 46 anos. Nasci e cresci no interior do Paraná, numa comunidade pequena, cercada por mata de araucária, estradas de chão e vizinhos que se conhecem pelo som do motor antes mesmo de ver o carro. Trabalho como capataz em um sítio que pertenceu ao meu avô, depois ao meu pai e hoje é dividido entre os irmãos. Moro lá com minha esposa Rosa e nossos 2 sobrinhos, Tiago e Helena, que vieram viver conosco depois que minha irmã se mudou para a cidade grande. Quem vive no campo aprende cedo a escutar. O vento na copa das árvores fala, o gado inquieto fala. Os cachorros então avisam de tudo. Onça, cobra, gente estranha. Sempre acreditei que a mata tinha regras e que quem respeitasse essas regras não teria problemas. Até a noite em que percebi que nem todas as regras eram humanas. A história começa no tempo da seca, quando o chão racha e os açudes minguam. Os dias estavam quentes, mas as noites vinham frias, com um silêncio que parecia grudar na pele. Os bois andavam agitados, as vacas mugiam sem motivo, e nossos 3 cães, Fumaça, Carvão e Preto, passaram a latir para a mesma direção todas as madrugadas. O fim do corredor de eucaliptos, onde começa a trilha que desce para o córrego. Eu saía com a lanterna, verificava cercas, olhava por pegadas. Nada. Nem marca de onça, nem rastro de gente. Só o cheiro de terra fria e um vento que soprava de dentro da mata para fora, ao contrário do normal. Numa quinta-feira, perto da lua cheia, acordei com um barulho que não era comum. Não era mugido, nem latido, nem galho quebrando. Era um lamento, profundo, comprido, que começava grave e terminava agudo, como se alguém estivesse chorando com raiva. Rosa segurou minha mão. "Não vai", sussurrou. "Hoje não." Mas eu fui. A lanterna balançava,
e os cães, em vez de me acompanhar, recuaram com o rabo entre as pernas. Aquilo me incomodou. Cão com medo de entrar na mata não é bom sinal. A trilha estava diferente. O cheiro era forte, misto de sangue e pelo molhado. Mais adiante encontrei a primeira carcaça, um carneiro do vizinho, aberto, mas não comido como o bicho faz. Não havia arrasto, não havia pegada clara, apenas um círculo de terra pisada, como se algo tivesse girado em volta várias vezes. Voltei antes de amanhecer e falei com o vizinho, seu Norberto. Ele ficou pálido. Não é bicho, disse, sem olhar nos meus olhos. É gente que vira bicho. Eu ri, desconversando. Lobisomem é a história que velho conta para a criança dormir cedo. Mas seu Norberto insistiu. Quando o 7º filho nasce homem, sem batismo direito, a praga pega. Na lua cheia ele some, anda torto, volta de dia sem lembrar. Olha nos olhos, Valdemar. Você já viu o vizinho que sofre nas quartas-feiras? Não dei importância na hora, mas as quartas seguintes trouxeram mais sinais. Galinhas sumidas, cercas arrebentadas, bois com arranhões fundos nas patas traseiras, como se algo tivesse tentado puxá-los para baixo. Às vezes, na madrugada, ouvíamos um galope pesado correndo na estrada e parando exatamente diante do portão. Quando eu saía, só o vento. Uma noite, Rosa acordou primeiro. Ele está aqui de novo, sussurrou. Fui até a janela e vi sombra passando rente ao chiqueiro. Alta demais para cachorro, baixa demais para gente. Andava curvada, como se arrastasse um peso invisível. Os cães não latiam, choravam. Peguei a espingarda velha do meu pai, não por coragem, mas por desespero, e desci devagar. Ao chegar ao terreiro, o cheiro me acertou. Forte, metálico, misturado com algo azedo, como carne deixada fora da geladeira. Eu podia sentir o ar vibrando, como se a noite respirasse. Foi então que vi os olhos. Brilhavam no escuro, não como reflexo, mas como brasa fria. Quando a criatura ergueu a cabeça, o mundo pareceu ficar menor. O corpo era de animal, mas torto, com ombros largos demais, pernas que dobravam no lugar errado e um dorso coberto de pelos escuros. A boca, larga, com dentes que não pertenciam a nenhum bicho que conheço. Não rosnou, não avançou, apenas me olhou, como quem reconhece. Minha mão tremeu. Apontei a arma, mas algo me paralisou. Uma ideia atravessou minha mente. Não era minha. E dizia, não é o momento. A criatura virou e correu para a mata com uma velocidade impossível, abrindo caminho entre os eucaliptos sem quebrar um único galho. O silêncio voltou, pesado. Na manhã seguinte, encontrei pegadas meio humanas, meio de bicho, indo e voltando da beira do córrego. Segui até um ponto onde a lama estava remexida demais e vi marcas de joelhos, mãos e depois apenas pés descalços, como se alguém tivesse caído ali e levantado o humano. Contei a seu Norberto. Ele baixou a voz. Não olha para trás quando escutar o lamento e nunca fala o nome dele. Quem chama, chama para perto. Decidi vigiar na noite de lua cheia. Não contei a Rosa para não assustá-la. Montei um acampamento improvisado no paiol, com a lanterna apagada, a arma ao lado e os cães presos dentro de casa. O relógio marcava 2h40 quando começou. Primeiro, o cheiro. Depois, o lamento. Desta vez, mais próximo, mais desesperado, como se algo estivesse sendo rasgado por dentro. A sombra apareceu na entrada do paiol e parou. Eu segurava a respiração. A criatura entrou lentamente, cheirou o chão, ergueu o focinho e então fez algo que me perseguiu por semanas. Colocou as mãos, porque eram mãos, deformadas mas mãos, sobre a própria cabeça, como se quisesse arrancar um capacete invisível. O corpo tremia, os músculos se contraíam, os ossos estalavam. A luz da lanterna acendeu sozinha e por um segundo vi o rosto. Não completo, mas o suficiente. Havia humanidade ali, um sofrimento conhecido. O olhar não pedia carne.
pedia ajuda. O bicho fugiu, mas deixou uma trilha de sangue ralo. Segui até a cerca, onde as gotas paravam. Do outro lado, marcas de pés descalços iam em direção à estrada. No dia seguinte, visitei a venda do vilarejo. Na porta, sentado num caixote, estava Júlio, um rapaz calado, de uns 30 anos, que morava sozinho numa casa de madeira perto da mata. Trabalhava de diarista quando dava. Faltava muito às quartas, sempre de mangas compridas, mesmo no calor. Ele me cumprimentou com um gesto rápido. Notei arranhões profundos no braço, cobertos com pano. Os olhos dele, vermelhos, fugiam dos meus. Perguntei da saúde. Ele sorriu torto. Ando cansando nas noites de lua, disse, como quem conta uma piada que ninguém entende. Naquele instante, entendi duas coisas. O lobisomem não era um monstro nascido do nada. Era alguém que carregava uma maldição antiga. E se eu denunciasse, se chamasse polícia ou caçadores, não trariam cura. Trazeriam morte. Passei os dias seguintes investigando silenciosamente. Falei com Dona Cida, parteira antiga. Ela confirmou o boato. Júlio era o 7º filho homem. O batismo atrasou por causa de uma enchente. A mãe, desesperada, jurou um voto que nunca cumpriu. Na quaresma daquele ano, começaram a ouvir lamentos na mata, e desde então, toda a lua cheia trazia marcas de algo que ninguém queria nomear. Voltei ao paiol na noite seguinte, mas desta vez levei outra coisa. Um saco de sal grosso, ramos de arruda e um terço do meu avô. Não por superstição, por respeito às histórias que sobreviveram mais do que nós. Espalhei sal na entrada, rezei baixo, sem pedir milagre. Apenas pedi que ninguém morresse. O lamento veio mais cedo. A criatura apareceu, parou diante da linha de sal e rosnou baixo, como se algo a impedisse de entrar. Caminhou em volta, inquieta, e então levantou o focinho como quem sentia cheiro de casa. Os olhos encontraram os meus. Não havia ódio, havia reconhecimento. Eu sei quem você é, murmurei, sem coragem de dizer o nome. O lobisomem deu um passo para trás e pela primeira vez ouvi um som que não era animal. Uma tentativa de palavra quebrada, engolida pelo próprio corpo. O vento soprou forte e a luz da lua revelou marcas antigas no peito dele, cicatrizes cruzadas, como se várias balas já tivessem tentado resolver o problema. Ele virou e sumiu na mata. No amanhecer, bati na porta da casa de Júlio. Ele demorou. Quando abriu, estava pálido, suando, com o mesmo braço enfaixado, agora manchado de sangue fresco. Eu poderia acusar, ameaçar, expulsar. Em vez disso, falei baixo. Você não pode continuar assim. Alguém vai morrer, talvez você. Ele não negou, apenas chorou. Disse que não lembrava de nada, que acordava cansado, com o corpo doendo, e que às vezes sonhava correndo em 4 pernas, perseguindo coisas que ele não queria perseguir. Tentei falar com o padre, com o curandeiro, com quem quisesse escutar. Alguns riram, outros aconselharam a bala, poucos entenderam. Na terceira lua cheia, a situação explodiu. Um bezerro de seu Norberto desapareceu, e os homens se reuniram armados. O plano era simples: vigiar a trilha, cercar e atirar. Eu sabia que aquilo terminaria com sangue errado. Tentei impedir. Não é bicho comum, avisei, e não merece morrer desse jeito. Riram, disseram que eu tinha medo de lenda. A noite caiu. A lua subiu como um olho aberto no céu. Os cães fugiram para debaixo da varanda. O ar ficou pesado e o lamento veio, mais desesperado do que nunca. Quando a criatura apareceu, os homens dispararam sem pensar. O lobisomem correu entre eles com uma agilidade impossível, desviando, pulando, mas foi atingido no flanco e tombou perto do córrego. Corri antes que o segundo tiro viesse.
Fiquei entre o bicho e as armas, gritando para pararem. Vi nos olhos dele algo que não esqueço. Alívio por alguém finalmente vê-lo como pessoa. E medo, muito medo. "Chega!" berrei. "Chega!" Seu Norberto baixou a espingarda, hesitante. Os outros não. Foi quando algo inexplicável aconteceu. O vento soprou forte, apagando todas as lanternas ao mesmo tempo. A lua se escondeu atrás de uma nuvem espessa. Por alguns segundos, ficamos cegos na escuridão. Quando a claridade voltou, o lobisomem não estava mais. No lugar, marcas de pés humanos levavam para o mato. Voltamos para casa em silêncio. No dia seguinte, soube que Júlio apareceu desmaiado na varanda da própria casa, febril, com o lado esquerdo do corpo enfaixado às pressas. Ninguém falou nada. Ninguém precisou. Desde aquele dia, fiz um acordo comigo mesmo. Não permitiria que caçassem de novo. Não por piedade apenas, mas por prudência. Um lobisomem ferido é um desastre. Um homem amaldiçoado, acurralado, pode perder o último resto de humanidade. Passei a deixar sal nas entradas, velas no paiol e a observar as luas no calendário. Quando a cheia se aproximava, prendíamos o gado perto de casa, trancávamos galinhas, guardávamos os cães dentro. E sempre que o lamento vinha, eu não respondia, não chamava, não provocava. Alguns meses depois, Júlio se mudou. Sumiu sem despedida. Disseram que foi trabalhar numa usina, longe da mata. Outros dizem que morreu na estrada. Nunca soube de certo, mas nas noites de lua cheia, às vezes o vento traz um uivo distante, não do fundo da mata, mas de além das serras. Um som que não é pedido de ajuda, nem ameaça, é aviso. Se você estiver ouvindo isso e mora perto de sítio, de mata fechada, lembre de duas coisas. A primeira é que o que parece lenda no interior costuma nascer de algum tipo de verdade. E a segunda é que nem todo monstro quer matar. Alguns apenas lutam para não deixar a maldição tomar conta. E se numa noite fria você escutar o lamento que começa baixo e termina agudo, não chame, não responda, porque às vezes quem atende não volta o mesmo. Próximo relato. Meu nome é Augusto, tenho 43 anos e morei a vida inteira em um sítio no interior de Minas Gerais, numa região cercada por morros, trilhas antigas e uma mata fechada que os moradores sempre chamaram de Mata do Cruzeiro. Diziam que ali havia caminhos que ninguém devia seguir depois do pôr do sol, não porque alguém pudesse se perder, mas porque, segundo os mais velhos, a mata sabia chamar quem entrava e nem sempre deixava sair. Eu nunca acreditei muito nessas histórias. Cresci trabalhando na roça, lidando com o que é real: terra, chuva, praga, colheita. Porém, o que aconteceu comigo há 2 anos ainda me acompanha em silêncio, principalmente nas noites em que o vento passa por entre as árvores e parece que a mata lembra meu nome. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu tinha ido verificar uma cerca que a chuva derrubou perto do riacho. Levei lanterna, alicate e resolvi terminar o serviço rápido, antes que a lua baixasse atrás dos morros. O problema é que, quando a gente entra na mata à noite, o tempo passa de um jeito estranho. 5 minutos parecem meia hora, e o silêncio não é silêncio de verdade. É como se tudo estivesse observando. Terminei a cerca e iniciei o caminho de volta. Foi então que escutei: "Augusto!" Meus pés pararam sozinhos. Não era um eco, não era vento. Era uma voz humana, baixa, chamando meu nome do meio da mata, um pouco à direita da trilha. Reconheci. Parecia a voz de minha mãe e ela havia morrido há mais de 8 anos. Engoli seco, respirei fundo e disse em voz baixa: "Deve ser coisa da cabeça." Continuei andando. "Augusto, volta aqui." Dessa vez a voz veio mais perto, quente, quase sussurrada, e havia algo estranho. Ela não soava triste ou carinhosa, soava paciente, como quem tem certeza de que cedo ou tarde eu iria obedecer.
Segurei a lanterna com força e apontei para o lado de onde vinha o som. Nada. Só árvores altas, raízes grossas e um caminho que eu não lembrava de existir. Eu conhecia cada trilha daquele lugar, mas aquele corredor entre as árvores parecia novo, como se tivesse se aberto só para mim. Senti um arrepio nas costas. Os mais velhos sempre diziam: se a mata chamar pelo seu nome, não responda e não siga. Eu tentei seguir essa regra. Dei 2 passos para trás, me virando para continuar o caminho normal. Foi quando a voz mudou. Filho! Meu corpo gelou. Era exatamente o jeito como minha mãe me chamava quando eu era criança. A entonação, a pausa, o carinho contido. A vontade de ir foi quase física, como se algo me puxasse pelo peito. E por um instante eu acreditei. Se era ela, talvez precisasse de mim. Dei um passo para dentro do caminho estranho. O cheiro mudou. O ar ficou pesado, úmido, com um odor de terra molhada que parecia antigo, muito antigo, como se eu estivesse entrando em um lugar que não via a luz há décadas. O som dos grilos sumiu, não havia mais vento, só um silêncio que pressionava meus ouvidos. Isso, continue, a voz disse, agora um pouco mais distante, como se estivesse me guiando. Eu andei, 5, 10, talvez 15 metros. Então reparei, as árvores do caminho eram iguais, mesmo as marcas na casca, mesmo os galhos tortos. Olhei para trás e vi a trilha se fechar lentamente, como se os troncos estivessem se aproximando um do outro, apagando a saída. Meu coração disparou. Mãe, finalmente respondi. Não houve resposta por alguns segundos. Depois, uma risada leve, estranha, sem emoção. E a voz, já não tão parecida com a dela, sussurrou. Quem disse que eu sou sua mãe? Foi como um choque. Dei meia volta e comecei a correr. A lanterna tremia na minha mão, o chão parecia escorregar e cada passo fazia ecoar algo atrás de mim. Não passos, mas um arrastar lento, paciente, como se algo maior estivesse caminhando sem pressa. Augusto, não precisa ter medo. Agora a voz soava como de um amigo de infância. A mata cuida de quem fica. Eu corria, mas a trilha não terminava. As árvores se repetiam, umidade descendo pelas folhas, o mesmo tronco caído, o mesmo buraco no chão. Eu estava preso, em um círculo. Foi quando lembrei do conselho de um velho vizinho, seu Ambrósio, que sempre dizia: se a mata te prender, não luta com ela. Para, fica quieto e pensa no caminho de casa. Ela só segura quem se desespera. Eu parei. Fechei os olhos, tentei imaginar a varanda do sítio, o cheiro do café da manhã, o barulho do galinheiro, a porteira velha rangendo. Senti o coração desacelerar pouco a pouco. As vozes começaram a se confundir. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois gente que já morreu na região chamando por mim, prometendo calma, descanso, respostas. Mas entre todas elas havia outra, mais grave, mais funda, que repetia apenas uma frase. Fica. Mantive os olhos fechados. Eu quero ir para casa, sussurrei. O vento voltou. Aos poucos, os grilos recomeçaram. Abri os olhos e, de repente, a trilha real estava na minha frente. A mata parecia normal, como sempre foi. Olhei para trás, o caminho estranho não existia mais. Saí dali quase correndo e não voltei à mata do cruzeiro por meses. Contei a história a seu Ambrósio no dia seguinte. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper, e depois disse apenas: você teve sorte. A mata chamou pelo seu nome e você respondeu. Da próxima vez ela pode não deixar você lembrar do caminho de casa. Desde então, às vezes, quando a noite cai e o vento passa por entre as árvores, eu escuto algo muito distante me chamando de novo, com vozes que já conheço e outras que nunca ouvi. Eu fecho as janelas, apago as luzes e tento dormir, mas sempre fico com a mesma dúvida. Se um dia eu seguir de novo, quem é que vai responder por mim?